Você acredita no sobrenatural? Você acredita que pessoas que já morreram possam interferir na nossa vida? A história que iremos contar hoje é, no mínimo, estranha. Um fato que teve repercussão nacional. Isso mesmo, a imprensa nacional veio até Cachoeira dos Índios para reportar esse fato. A história que vamos contar hoje possui até mortes misteriosas de autoridades e envolve diretamente a estátua do Padre Cícero, que foi removida para uma realização de uma reforma na praça. E depois dessa remoção da estátua, fatos estranhos começaram a acontecer. As mortes dos prefeitos Souza Bandeira e Chico de Lino. Será fatos sobrenaturais ou apenas coincidências? Hoje você vai conferir a história da imagem de Padre Cícero e dos prefeitos mortos em Cachoeira dos Índios. As mortes dos prefeitos Souza Bandeira e Chico de Lino, ambas por acidente de carro, ocorreram pouco tempo depois de que a estátua de Padre Cícero foi retirada então da praça principal de Cachoeira dos Índios. Isso fez com que a população acreditasse que as mortes foram uma espécie de castigo. Por causa dessa crença, os moradores passaram a pedir que a imagem fosse colocada de volta, até que isso aconteceu na gestão do ex-prefeito Francisco Ricarte, o Bodim. Por isso, conversamos com o padre Deusimar para que ele pudesse nos explicar como esses fenômenos podem acontecer e se tem relação diretamente com a retirada da estátua de Padre Cícero. Bom dia, Portal Cachoeira. Bom dia, Lucas. Hoje eu estou recebendo aqui da Secretaria Paroquial o jovem Lucas, que é responsável pelo Portal Cachoeira, onde ele me fazia uma pergunta sobre um acontecimento de alguns anos atrás, aqui com a imagem de Padre Cícero. Na época, precisaram retirar a imagem de Padre Cícero para uma reforma, né? Me parece. Então, não era no meu tempo, que eu estou aqui há menos de 2 anos. Então, nessa retirada para a reforma, né, aconteceu que, na época, houve um acidente com o atual gestor, né, que, infelizmente, perdeu a vida. E, consequentemente, entra um outro gestor e aconteceu a mesma coisa. E Lucas me perguntava como é que a gente pode explicar isso, né? Se a gente pode aplicar isso como castigo, né? Eu diria para vocês que isso às vezes paira na cabeça do povo, essa incerteza, essa dúvida, uma bela coincidência, né? Não deixa de ser, né? Dois gestores que não voltaram a imagem de Padre Cícero, aconteceu isso, mas nós não podemos, eu acho que aplicar ou imaginar que teria castigo, né? Senão nós vamos retomar a Sagrada Escritura, lá no início, quando a mentalidade do povo, né, tudo era castigo. Por exemplo, uma pessoa tinha uma certa enfermidade, uma lepra, ele era excomungado, né, saía da cidade, ficava fora da cidade, e era tido como impuro. Ninguém podia nem chegar perto. Pessoas já usavam chocalho, e quando se ouvia o barulho do chocalho, o pessoal corria. E tinha muito medo, viu, Lucas e ouvinte? Tinha muito medo da lepra, da doença, e associava isso ao pecado, ao castigo, né? Então, certa vez, eu acho que alguém chegou, né, e diz assim, se ajoelhou próximo de Jesus, que era extremamente proibido chegar perto. Ele era tido como impuro. Chega perto de Jesus e diz uma palavra bonita: se tu queres, tu pode curar-me. E Jesus Cristo se aproxima dele, toca nele e diz: eu quero, fica curado. Ora, naquele exato momento, o próprio Jesus Cristo transgrediu a lei ao aproximar-se, porque ele não era permitido alguém se aproximar. E o próprio Deus se aproximou. Aproximou, tocou, que era expressamente proibido, e disse: eu quero, fica curado. E aquele homem ficou curado. Então, nós temos um Deus da vida e não um Deus da morte, né? Eu acho que o próprio Padre Cícero, em vida, ele fez o bem, né, a todos ali de Juazeiro, do Crato, aqueles que conviveram com ele, ele fez muito bem. Agora, a gente imaginar que
por causa de um símbolo, porque a imagem é um símbolo, né? Imaginemos você ter uma imagem em casa, ela caiu, quebrou, né? Então, quem derrubou aquela imagem vai morrer. Quem fez aquela imagem, aconteceu que caiu, quebrou, a criança é culpada, é impura, né? Vai sofrer? Não, eu creio que não. É um símbolo que caiu, quebrou. Você pode até enterrar aquele símbolo ali, aqueles pedacinhos da imagem que foi quebrada, qualquer tipo de imagem, e paciência, compra outra. Recentemente aconteceu ali no balanço, né? A menina estava limpando, quebrou a imagem, tem ali fora da igreja, ali tem uma imagem de São Sebastião, um oratóriozinho, ela quebrou e ficou muito triste e conversou com ela, disse, não, nós vamos comprar uma imagem, coloca, você continua o zelo, o carinho pela imagem de São Sebastião, que ela tem muito carinho por ele, e a imagem caiu, quebrou. Ela tinha carinho por São Sebastião e o símbolo dele, que era aquela imagem. Então ali não era Padre Cícero, era um símbolo. O Padre Cícero já fez a sua Páscoa há muitos anos, né? Então, símbolos que, infelizmente, houve uma coincidência, a gente coloca isso. Agora, como o povo tem a sua piedade, como o povo às vezes até tem, assim, sei lá, então isso, não, mas foi castigo, coloca lá como castigo. Não, eu acho que jamais a gente poderia imaginar que o Padre Cícero quisesse, né, que se mesmo tivesse poder, né, dizer se nos dias de hoje fazer com que alguém que não botou a sua imagem lá morreu, então daqui a pouco quem não é devoto e Padre Cícero vai começar a ser castigado, uma imagem que quebrou dele vai ser castigada, né? Então não, é muito bom que a gente tire isso da cabeça, o próprio Jesus Cristo vai dizer, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, né? Ele é o Deus da vida, há mais alegria pelo um pecador que se converte do que 99 justos. Ele tem a conversão, ele quer a santificação. Então, essas coincidências existem. Eu lembro, Lucas, que uma vez eu fui na casa de uma senhora que perdeu um filho de 15 anos. E ela olhou para mim assim, me queria muito bem, olhou e disse assim, padre, onde estava Deus, né, quando na hora da morte do meu filho? Eu disse, no mesmo lugar que ele estava quando ele viu o seu filho ser pregado na cruz. Existe uma diferença. O Filho de Deus foi entregue, o próprio Deus doou para ele morrer pelos nossos pecados. O seu filho foi um acidente. Acidente acontece. Como aconteceu um acidente, o prefeito ter tirado para limpar, aí quando houve aquela conversa toda, aí não se colocou mais, então vamos associar isso a castigo de Padre Cícero, seria, né, rebaixar um pouco a santidade, o amor, tudo aquilo que veio o Padre Cícero, né? Então, a gente deixa assim, para os amigos, para as pessoas, castigo não foi, né? É uma coincidência, né? Quando a gente diz assim, um raio não cai no mesmo lugar. Às vezes pode acontecer, não é? Que a gente sofre um acidente, por exemplo, perdi um irmão de acidente, ele tinha 3 filhos primeiro, 10 anos depois morreu outro, deixou 3 filhos na mesma idade, no mesmo, entendeu? 2 acidentes, quer dizer, teria sido castigo? Né? Não, eu acho que uma coincidência, quer dizer, um morreu, deixou 3 filhos, tinham 8, quando os 3 já estavam com 18, meu irmão também foi acidentado, morreu, mas morreu ele, ficou os 3 pequenos também de 8 anos. Aí você vai me dizer, isso é castigo? Não, é uma bela coincidência, né? Então aconteceu, infelizmente, nessa coisa. Claro que há os historiadores, as pessoas aproveitam, aqueles que gostam, às vezes, de comentar, né? Não, mas eu creio que, ao meu ver, como padre, eu acho que sim, uma coincidência, e Padre Cícero não desejaria isso para ninguém, né? Que alguém morrisse só porque tirou a sua imagem, deixou de colocar a sua imagem. Não vamos tirar isso da cabeça. Como o próprio Jesus Cristo quebrou o tabu naquela época, dizendo: não, você não é indigno, você é digno, você não é impuro, você é puro. E se aproximou, assim a gente tem que ter uma mentalidade diferente do nosso Deus. Senão nós vamos pregar uma caricatura de Deus. Vamos pregar um Deus que não agrada realmente aos céus nem aos humanos, tá bom? Muito obrigado, fica aqui as minhas explicações. Qualquer coisa, estou aqui às ordens.